Números 27:12. "E salvação disse ao tirado". Salvação, né, é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome, a fama dele. Inclusive, a melhor tradução para a palavra nome, de como ela está na Bíblia, é a palavra fama. Então, a fama dele é salvação, nós nos referimos a ele como salvação. Ao meu ver, Jeová, né, que é o que seria aqui, seria salvação. Então, salvação de seu tirado, que é Moisés, a tradução de Moisés, suba a esta montanha de cruzamentos e veja a terra a qual eu pus aos descendentes do persistiu com o grande pastor. 13. E você vai ver ela e você vai ser ajuntado ao seu povo. Também você, conforme o grande montanha, o seu irmão foi ajuntado. Agora aqui fica uma coisa muito interessante, porque nessa tradução, no 14, é bastante diferente do que nas traduções tradicionais, como a maioria delas, mas aqui causa algo muito legal. 14. Porque vocês amargaram a minha demanda no sertão de palavra de espinho. Tá, vamos por partes. Essa palavra demanda é a mesma palavra usada para boca, que eu falo que na verdade é a palavra demanda. Faz sentido eles chamarem de boca? Faz, porque é pela boca que você tem uma demanda de alimento e é pela boca que você demanda algo. Então, o foco está ali. Nas traduções tradicionais, eles até nem usam boca, né? Eles usam a palavra mandado. Então, em alguns lugares, eles de fato, aqui ó, e na outra aqui, ordem. Então dá para ver que não é apenas usada para a boca, mas quando você usa a palavra demanda para a boca, nos outros lugares, ela faz sentido também. Tá? Então é aqui, ó. Esse aqui seria amargaram, que eles traduzem como algumas como rebeldes, foram rebeldes, mas é amargar. E faz sentido, amargar a boca, amargar a demanda. Lembrar que sertão de palavras seria a palavra deserto, que eu traduzo como sertão de palavra, porque não era exatamente um deserto, era mais no sentido de sertão pela forma que essa palavra é descrita na Bíblia. E a raiz é a palavra palavra, é o mesmo do verbo falar. En então vamos lá, no 14, né, porque vocês amargaram a minha demanda no sertão de palavra de espinho, na disputa da reunião, de me causar pureza na água, aos olhos deles. Isso aqui fica interessante demais, porque no 14 aqui, nas traduções tradicionais, seria de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Agora vamos lembrar daquele momento que eu falo da completude, que a pessoa, ela, quando ela sente a completude, muitas vezes desce lágrima do olho dela. E, e você sente aquele sentimento de completo no coração, como se. É assim, quem já passou pelo sentimento sabe do que eu estou falando. Quem não passou é quando você olha para uma pessoa e você vê que ela está orando, ela está em algum louvor e está descendo até lágrima do olho dela. Então, aquilo é pureza, tá? Aquele é um momento de pureza que a pessoa está tendo. Nas traduções tradicionais, eles traduzem a palavra que eu traduzo como puro para santificar. Então fica estranho, né? De me santificar na água, de me causar santificação na água aos olhos deles. Ao meu ver, tem a ver com esse momento, do qual é causado pureza nele diante da água. Tem todo um encaixe muito interessante aqui, ao ir na raiz dessas palavras. Porque, ao meu ver, eles estariam olhando algo na água, por exemplo, eh, que que era para ele falar para a pedra, e a pedra ia soltar a água, e ao ver aquilo, aquilo seria simbólico de o que acontece com salvação no Novo Testamento, onde as pessoas estão com sede, eles vão até ele para beber, e ele causa essa pureza, porque Jesus também significa salvação. Então, isso faria essa relação, seria aquele momento que, ao ver isso, eles teriam aquele momento de pureza, causar pureza à salvação, tendo esse duplo sentido a palavra salvação.
que tanto é Jesus, quanto é Jeová, quanto é o ato de salvar, aquele momento de pureza que você sente salvação. 15. E o tirado falou a salvação, dizendo: Que salvação, o Salvador das inspirações de toda a carne, considere um homem sobre a reunião. Lembrar aqui que eu traduzo Jeová como salvação. Isso aqui é um nome traduzido. Só que eu não coloco cor nele aqui. Só no Novo Testamento. No Novo Testamento eu coloco cor do nome de Jesus. Deixo como vermelhinho, como eu faço com os nomes. Lembrando que Salvador é a palavra Deus. Eu traduzo a palavra Deus como Salvador. Seria Elohim, mas os pictogramas me parecem apontar para a palavra Salvador. Já expliquei algumas vezes. Aqui, ó. Que salvação, que ele é a própria salvação, o Salvador das inspirações. Agora, esse conceito de chamar de inspirações faz sentido aqui também. Olha, isso aqui seria a palavra espírito. Os espíritos de toda a carne é como está nas traduções tradicionais. Aqui, ó, então, que salvação, o Salvador das inspirações de toda a carne. Então, assim, para você que já, para quem já orou e sentiu um alívio na inspiração, a sua inspiração mudou de você estar triste ou magoado ou alguma coisa, e você sentiu a inspiração pura. Quando nós traduzimos a palavra espírito para inspiração, isso aqui passa a ter um sentido, porque ele salvou aquela sua inspiração ruim que você estava tendo. Então, né, ele salvou aquele negócio ruim, né? Ele fez você sentir pureza, a completude, tirando aquela inspiração ruim que você tinha. Que é nesse duplo sentido, tanto porque a sua respiração fica diferente quanto você fica inspirado de forma amarga, ou triste, ou com raiva, ou com ódio. Então ele te salva a tua inspiração. Então, passou a fazer sentido em muitos lugares ao traduzir a palavra espírito como inspiração, porque começou a ampliar o significado e esclarecer o que seria o funcionamento da palavra espírito. Considere um homem sobre a reunião 17, o qual vai sair à frente deles e o qual vai entrar à frente deles, e o qual vai fazer eles saírem, e o qual vai fazer eles entrarem, para que a reunião de salvação não seja como rebanho, ao qual não há um pastor. Agora, isso aqui também. Essa palavra reunião, em algumas traduções, ela vai estar como congregação. É a mesma palavra usada para sinagoga. Todas elas colocaram como congregação, mas é a mesma palavra usada para sinagoga. Quando você vai na Bíblia, que em grego, que era lida pelos naquela época na época de Jesus, aqui vai ser a palavra sinagoga. Então, qual que é a função da das traduções tradicionais aqui vai estar como Senhor também. É a congregação do Senhor. Mas quando você traduz de forma correta esse congregação do Senhor para reunião de salvação, você está dando um propósito para a reunião. Porque qual é o propósito de tudo isso que acontece quando a pessoa busca, né, o que chamam de Senhor, que eu chamo de salvação? Aquilo é uma reunião de salvação. Então eu falo, a palavra Jeová, o mais provável significado dela é de fato salvação, porque aquilo, essas reuniões que as pessoas fazem, independente da vertente cristã ou religiosa, é uma reunião de salvação. Então você tem esse duplo sentido, porque aqui seria o nome Jeová, só que ao traduzir como salvação, mais desse lugar nós temos um encaixe muito bom, porque esse é o propósito da reunião, é de salvação. O objetivo é salvação, tanto no sentido de Jeová quanto no propósito do qual ele é, que é salvar. Aqui, ó. Na reunião de salvação, não seja como rebanho ao qual não há um pastor. Então, você vê que o encaixe, ao traduzir Jeová como salvação, amplia o entendimento dos versículos. A palavra, que nas traduções tradicionais está como Senhor,
tudo em maiúsculo, seria a palavra salvação, porque esse é o significado real daquela palavra. 18. E salvação disse ao tirado: pegue para você o salvação salva, descendente do peixe, um homem no qual há inspiração, e você vai firmar a sua mão sobre ele. Agora, isso aqui é sensacional e muito Novo Testamento. Salvação salva é Yehoshua. É o que eles dizem que é a raiz do nome Jesus, que falam Yeshua. Falam que é um encurtamento de Yehoshua, que seria esse Josué, nas traduções tradicionais. Então, o que significa salvação salva? Aí Jesus, por ser Yeshua, eu chamo apenas de salvação, pelos motivos que eu já citei. Só que aqui, ó, aí nós traduzimos o nome do que seria do antepassado dele, que seria o descendente do peixe. Agora, olha que interessante. Então, pegue para você o salvação, que também é a minha tradução para Jesus no Novo Testamento. Descendente do peixe. Agora, peixe também é uma palavra muito interessante, porque a raiz da palavra peixe é multidão. É algo multiplicado. Então, quando Jesus ele multiplica os peixes, ele está peixando os peixes, ele está multiplicando os multiplicadores. Então, quando Cristo vai lá na frente, ele multiplica aquele monte de peixe, ao meu ver, ele está fazendo uma conexão direta ao vocabulário de Números 27, versículo 18. Então, quando acontece todo aquele gesto e Jesus está fazendo aquilo, parece que é uma coisa desconexa. Ah, tá, multiplicou peixes. Não, ele estava apontando para o momento no qual salvação, o Senhor repassou o mérito do tirado, que é Moisés, ao Josué. Salvação salva. Isso é uma coisa que nós temos noção quando nós vamos a fundo no vocabulário. E o que acontece? Quando você olha para o Antigo Testamento com o escopo do Novo Testamento, a coisa ela está uma proporção gigantesca. Você começa a ver o capricho que salvação, o Salvador tem perante as coisas. Aqui, ó. Pegue para você o salvação salva, descendente do peixe, um homem no qual há inspiração. Lembrando que inspiração é a minha tradução para a palavra espírito. Então, o que aconteceu naquela época, né? A inspiração, como pomba, veio a Jesus. Salvação. Aconteceu antes dele multiplicar os peixes, mas eles já sabiam que a inspiração, o espírito, estava com ele. Então, nós começamos a ver de uma forma bastante intensa o Novo Testamento, né? Jesus, salvação, tendo a inspiração, espírito e fazendo esses gestos diante de uma nomeação que é basicamente o nome dele, salvação, descendente do peixe, multiplicado, multiplicadores. Tem toda uma poesia que encaixa muito bem aqui, o Antigo Testamento com o Novo. 19. E você vai fazer ele ficar de pé à frente do grande pastor ajudou, o operador de purificação, e à frente de toda a reunião, e você vai determinar a ele aos olhos deles. Exatamente isso que aconteceu quando ocorreu aquele milagre, né? Ele estava à frente de toda aquela reunião de pessoas. 20. E você vai pôr da sua imponência sobre ele, para que toda a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor ouça. 21. Ah, 20 ainda. A palavra glória. Aqui, ó, em uma tradução, esse imponência está como glória, na outra está como autoridade, na outra está como glória e na outra está como autoridade. Então, metade é autoridade e metade é glória. A palavra que é de forma como usada para glória, que é no sentido de brilho, é outra. Aqui eles colocam autoridade, mas o que dá-se a entender é que é algo inflado. Poderia ser interpretado como autoridade? Sim, mas o que dá-se mais a entender é que seria imponência. Faz sentido diante do contexto autoridade? Sim, mas eu não vi dentre os outros versículos do qual essa palavra é usado exatamente o sentido de imponência, porque tem outros lugares onde ela está que a autoridade não tem um encaixe que não fique estranho, mas imponência
Tudo que é autoridade é imponência, mas nem tudo que é imponência é autoridade. Mais ou menos nesse sentido. 21. E ele vai ficar de pé à frente do grande pastor ajudou, o operador de purificação. E ele vai perguntar por ele na sentença das luzes à frente de salvação. Agora aqui, esse luzes é aquelas pedrinhas. Eu acho que nas traduções tradicionais vai estar urim. É, eles não traduzem. Mas ur é a palavra luz. Então, urim é luzes. Como eu traduzo tudo, eu não coloco urim aqui, eu coloco luzes. Porque tem outros elementos que se ligam à luz, né? No sentido de esclarecimento e tudo. Então, seria a sentença das luzes. Dizem que eram duas pedras, que luzes e. Eu esqueci o nome da outra pedrinha. Eram duas pedrinhas. Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que o nome de uma era luz e o nome da outra me fugiu da mente agora. Então ele vai perguntar por ele na sentença das luzes, à frente de salvação. Sobre a demanda dele, eles vão sair, e sobre a demanda dele, eles vão entrar. Ele e todos os descendentes do persistiu com o grande pastor, com ele e toda a reunião. 22. E o tirado fez conforme salvação determinou a ele, e ele pegou o salvação salva e fez ele ficar de pé à frente do grande pastor ajudou, o operador de purificação, e à frente de toda a reunião. E ele firmou as mãos dele sobre ele, e determinou a ele, conforme salvação falou, pela mão do tirado.